6 meses depois, voltamos à cidade de Itanhaém. Lá a gente viu um monte de animais. Venham ver a nossa viagem. Ito para Itanhaém, passamos pela Serra do Mar. A maioria dos rios que cortam Itanhaém e os outros municípios da Baixada Santista nascem na Serra do Mar e vão para o Oceano Atlântico. O primeiro animal que a gente viu foi uma gaivota. A Laurus dominicanus é a maior espécie de gaivota do Brasil, também chamada de gaivotão. Ela tem uma ampla distribuição no hemisfério sul e contrato em toda a costa brasileira. Outra ave muito abundante nas costas brasileiras são os tapicuros. Vivem em brechos, margens de rios, banhados e campos recentemente arados. Existem 3 subespécies espalhadas por toda a América do Sul e também em algumas partes da América Central. Pode ser encontrado nos seguintes países: México, Bolívia, Uruguai, Brasil, Venezuela e Colômbia. Também são conhecidos como choco preto ou choco do brecho. Possuem um pico mais longo para capturar as presas mais escorregadias. No dia seguinte, nós fomos mais para frente, no centro histórico, na Praia das Conchas. E aí, a gente foi para essa parte aqui e a gente viu as correntes de retorno. As correntes de retorno é a principal causa de afogamenento aqui no litoral. São formadas pelas ondas depois que elas se arrebentam. Quando a água se acumula na beira da praia depois da quebra, retornam ao mar seguindo o caminho com menos resistência, formando um fluxo nessa direção. No litoral paulista, há várias placas de aviso sobre a presença das correntes de retorno, principalmente aqui no centro da cidade, que é bastante movimentado. E aqui temos os manguezais, ou ecossistemas litorâneos que ocorrem na transição entre o rio e a água salgada, ou seja, são encontrados em ambientes salobros. São 3 espécies muito comuns aqui no litoral: o mangue branco, o mangue vermelho e o mangue siriumba. São importantes para a reprodução de espécies de animais como peixes e cetáceos. Voltando às rochas, muitas espécies de animais evitam essas áreas, por serem escorregadias e as ondas invadirem as rochas muito rapidamente. Mas aqui é um local bom para turismo. Muitas pessoas frequentam a Praia das Conchas por causa da vista. Mas tem muitos animais também que se adaptaram a esse ambiente. Medindo apenas 2 milímetros de comprimento, a formiga farol é uma pequena formiga de cor amarela ou marrom clara. Por ser pequena, pode entrar em qualquer lugar. A formiga farol é originária das regiões tropicais do continente africano, mas foi introduzida acidentalmente através do transporte fluvial com outros países. Atualmente encontra-se largamente disseminada. Seus ninhos limitam-se a ambientes domésticos. A fundação de novas colônias ocorre principalmente por fragmentação, pois é altamente dominante do que as outras espécies de formigas. As colônias possuem milhões de indivíduos, podendo contar com várias rainhas. As formigas dessas aqui precisam procurar muito alimento, e a prioridade das formigas é evitar predadores. Quando atacadas, as formigas liberam feromônios que avisam o resto da colônia sobre um possível perigo, assim protegendo a colônia e as rainhas. Mas as formigas também precisam agilizar no seu trabalho para transportar água também. O mar está mais violento. Alguns dias antes, chovia em Itanhaém, por isso que as águas estão mais violentas. Apesar dos perigos, as praias oferecem uma beleza encantadora. Alguns minutos depois, o mar finalmente se acalma, permitindo que algumas formas de vida se alimentem. Os caranguejos estão se alimentando de musgos deixados aqui em cima da rocha. Com o mar recuado, os caranguejos podem aproveitar um breve momento, já que o mar provavelmente vai voltar mais tarde.
Enquanto o mar não volta, os caranguejos aproveitam e se alimentam dos músculos. Aqui temos os caranguejos que estão se alimentando, e aqui temos o maior, que é o macho. Os machos são sempre maiores. Este é o macho dominante. Ele intimida os outros mais pequenos, os mais jovens. Assim, ele fica com as fêmeas e também com o território. No litoral brasileiro, existem 302 espécies de caranguejos, dos quais algumas são endêmicas dos manguezais e por isso sofrem algum grau de extinção por causa da perda de habitat dos mangues. Apesar do alimento mais comum deles ser os músculos, eles também se alimentam de plâncton, de vegetação e de animais mortos. Os caranguejos têm uma carapaça achatada e, por possuírem um abdômen extremamente reduzido em comparação com os seus crustáceos, é localizado abaixo do cefalotórax amplo, enquanto a maioria possui abdômenes distintos após o cefalotórax. Não é só com o mar que eles têm que se preocupar, também tem que se preocupar com predadores, especialmente aves, que se alimentam dos caranguejos, como uma garça que acabou de pousar agora. Depois que o nível do mar se acalmou, os caranguejos saíram e as garças também estão se aproveitando disso. Com uma envergadura de 96 centímetros, a garça carrapateira veio da África, assim como a formiga farol, mas diferentemente dela, ela não prejudica o meio ambiente. Ao invés disso, ela também melhora a saúde dos animais e também dos seres humanos, já que se alimenta de carrapatos e outras pragas. Na África, é comum elas serem vistas em cima de rinocerontes e búfalos. Elas também ajudam a alertar sobre a presença de predadores. E essa aqui é uma garça jovem, eu sei disso que é porque o bico dela ainda é preto ainda. Em adultos, garças têm um bico mais amarelado. Enquanto alguns animais fogem do mar, outros se adaptaram e evoluíram para viver em ambientes assim, como a litorária. A litorária flara é uma espécie de molúsculo gastrópode marinho. Os gastrópodes é uma classe taxonômica de molúsculos formados por caracóis, lesmas, lapas e pulseus. E tem mais de 85 mil espécies na família. O grupo é abundante no registro fóssil desde o fim do Cambriano, que dura de 542 a 485 milhões de anos. São 325 milhões de anos antes do primeiro dinossauro aparecer no registro fóssil. Constitui a segunda maior filo de vertebrados, perdendo apenas para os artrópodes, que são os insetos aracnídeos. Os gastrópodes aquáticos respiram por brânquias e os terrestres por pulmões. A cabeça apresenta olhos e tentáculos sensoriais que ajudam contra predadores. E por incrível que pareça, ainda estamos no mesmo local, só que com água doce. E aqui um monte de mariposas e borboletas vem aqui para se refrescar, como essa mariposa aqui. Borboletas têm abdômen afinado e antenas que lembram as pontas da haste de um óculos clavadas. As mariposas possuem corpo mais avantajado e dois tipos de antenas, finas como um fio filiforme, no caso das fêmeas, e plumosas, quando são machos. Já o aparelho bucal das duas é formado por uma espirotromba. Um de Jan de 2023. hits2.butantan.gov.br No mesmo dia, voltamos à praia, onde as gaivotas já procuravam alimentos. As gaivotas se alimentam também de animais mortos e de peixes e de outras refeições fáceis. Em toda a costa costeira do Brasil, existem 20 espécies de gaivotas. E quando elas têm acesso, elas roubam alimentos também de outros animais. As gaivotas não são as únicas predadoras que habitam as costas brasileiras. Os quero-queros também são predadores de peixes também. O nome da ave pode variar em cada região do Brasil. O nome vem de onomatopeico, ou seja, quando ela imita ou fala o próprio nome. Outra ave bem abundante aqui no território é o anu negro. É encontrado em todas as Américas, da Flórida à Argentina. O anu negro prefere viver em ambientes abertos, como savanas e cerrados. Em algumas religiões, o pássaro é associado a símbolos espirituais. Nessas religiões, o pássaro, quando ele canta, dizem que ele pode trazer uma mensagem do mundo espiritual. Em outras, ele é considerado um símbolo de sabedoria e de paz.
Essa é a polaça do mar, uma espécie parente das selas e ouriços do mar. Elas são os animais mais antigos que existem atualmente e são um dos mais abundantes, facilmente encontrados em todas as praias do litoral brasileiro. Os ancestrais das estrelas do mar existentes se divergiram-se dos seus equinóides durante o período Jurássico, com o aparecimento do primeiro gênero Taxomimus ao ocorrer do Paleoceno. Após o aparecimento do Taxomimus, mais lá durante o Eoceno, emergiram outros grupos de Clispteroidae com características semelhantes às das bolachas do mar existentes. A bolacha faz movimentos coordenados dos espinhos, permite a locomoção dela. Os espinhos são afinulados e apresentam uma coloração diversa em função da espécie, sendo comuns como a cor verde, azul e violeta e a púrpura. Os esqueletos dos animais desse taxon aparecem com frequência arrochados nas praias, desprovidos de pele e esbranquiçados pela radiação solar, que permite facilmente identificar sua simetria radial. Um traço característico do esqueleto desse animal é a presença de 5 pares de fileiras de poros, as quais criam um padrão chamado potaloide, chamada assim porque lembra as pétalas de flores. Localizado no centro do disco corporal do animal, esses poros são perfurações ou inflacionações no endoesqueleto, através das quais se protegem para maximizar as trocas gasosas com o meio ambiente. Elas se alimentam de larvas e crustáceos, pequenos polpoltes, algas, detritos orgânicos e partículas orgânicas de areia ou lama. As espécies deste grupo preferem habitats arenosos ou de lodos soltos, ocorrendo imediatamente abaixo da superfície da areia ou da vasa. Distribuem-se desde a área imediatamente abaixo da linha da maré baixa, até profundidades de algumas dezenas de metros, mas algumas espécies ocorrem a profundidades consideráveis. Os minúsculos espinhos situados na parte inferior do corpo achatado do animal permitem que escave, rasteje lentamente através do sedimento. No dia seguinte, fomos ao mercantil do bairro e aqui passava a antiga Server São Paulo Airway, que transportava passageiros e carga, ligava Junquiá ao Porto Santos. O objetivo era transportar cargas e concorrer com a Sorocabana. A ferrovia foi abandonada por causa do avanço da indústria automobilística e aqui a natureza se recuperou. Aqui temos 2 corujas buraqueiras. A coruja buraqueira é uma das aves de rapina mais abundantes das Américas, sendo encontrada desde o Canadá até a Argentina. Existem 20 subespécies de corujas buraqueiras em toda a América do Norte e do Sul. Elas medem 27 centímetros e vivem 9 anos na natureza, com registros até 10 anos em cativeiro. Elas costumam viver em áreas abertas como cerrados e até mesmo em aeroportos, já foram encontradas corujas buraqueiras. Seus principais predadores são outras aves de rapina e cachorros domésticos e gatos domésticos. E aqui temos um sabiá das laranjeiras. Eles se alimentam de frutas, insetos e pequenos animais. Nos despedimos de Itanhaém com esses tapicurus se alimentando de insetos. Se inscreva no canal, ativem as notificações.